Carta encíclica Humani Generis, do Sumo Pontífice Papa Pio XII, aos veneráveis irmãos patriarcas, primases, arcebispos e bispos e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre opiniões falsas que ameaçam a doutrina católica. Carta encíclica do Papa Pio XII, 12 de agosto de 1950. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Aos veneráveis irmãos patriarcas, primases, arcebispos, bispos e outros ordinários locais, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre algumas falsas opiniões que ameaçam destruir os fundamentos da doutrina católica. Veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. Introdução. As discórdias e os erros do gênero humano em matéria de religião e de moral foram sempre para todos os bons e principalmente os fiéis e sinceros filhos da Igreja, causa de profundo pesar, mas são-no hoje de modo especial quando vemos atacados por todas as partes os princípios mesmos da civilização cristã. Não é de estranhar que fora do redil de Jesus Cristo tenham sempre existido tais dissensões e erros, pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e lume naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas. Contudo, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente com o resultado desta sua natural capacidade. As verdades que se referem a Deus e às relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis, e quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição dessas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original, donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Por tais motivos, se deve dizer que a revelação divina é moralmente necessária para que aquelas verdades que em matéria de religião e moral, mesmo na presente condição do gênero humano, não são de sua natureza inacessíveis à razão, possam ser por todos conhecidas com facilidade, com firme certeza, sem mistura alguma de erro. Concílio Vaticano I, Constituição de Fide Católica, capítulo 2, de Revelazione. Mais ainda, a mente humana pode até às vezes encontrar dificuldade em formar um juízo certo sobre a credibilidade da fé católica, apesar de serem tantos e tão admiráveis os sinais e argumentos externos concedidos por Deus em seu favor, a tal ponto que ainda somente com o lume da razão natural se pode provar com certeza a origem divina da religião cristã. É que o homem, movido por preconceitos ou instigado pelas paixões e pela vontade pervertida, não só pode rejeitar a evidência dos sinais e argumentos externos que se lhe apresentam, como também resistir às celestes inspirações que Deus lhe infunde na alma. Quem quer que lance os olhos sobre aqueles que vivem fora do redil de Cristo, facilmente poderá distinguir os principais caminhos por onde enveredaram muitos dos homens que se dizem cultos e doutos. Há os que, sem a devida prudência e discernimento, admitem e propugnam como extensivo à origem de todos os seres o sistema evolucionista, que nem mesmo no campo das ciências naturais está indiscutivelmente demonstrado, e com ousadia temerária se entregam à hipótese monista e panteísta de um universo sujeito às leis de uma contínua evolução. Desta hipótese logo se aproveitam os faltores do comunismo para propugnar e exaltar com mais eficácia o seu materialismo dialético,
e arrancar das mentes toda a ideia de Deus. As falsas afirmações de tal evolucionismo, no qual se repudia tudo o que é absoluto, firme e imutável, prepararam o caminho às aberrações de uma nova filosofia, que, fazendo concorrência ao idealismo, ao imanentismo e ao pragmatismo, tomou o nome de existencialismo, porque, rejeitando as essências imutáveis das coisas, só se preocupa com a existência de cada indivíduo. A essas correntes se vem juntar um falso historicismo que se atém somente aos acontecimentos da vida humana e subverte os fundamentos de toda e qualquer verdade ou lei absoluta, seja no campo da filosofia, seja no dos dogmas do cristianismo. Em meio de tão grande confusão de ideias, algum conforto nos traz ver o bom número daqueles que, imbuídos outrora dos postulados do racionalismo, desejam agora voltar às fontes da verdade revelada por Deus e proclamam a palavra de Deus conservada na Sagrada Escritura como fundamento da ciência sagrada. Mas é ao mesmo tempo doloroso verificar que não poucos dentre esses mesmos, quanto mais firmemente aderem à palavra de Deus, tanto mais deprimem a capacidade da razão humana, e quanto mais de boa vontade exaltam a autoridade de Deus revelador, com tanto maior acrimônia desprezam o magistério da Igreja, instituído por Cristo nosso Senhor para guardar e interpretar as verdades reveladas. Tal desprezo não só está em contradição aberta com as sagradas letras, mas até mesmo pela experiência se tem mostrado errado. Quanta vez os próprios dissidentes que se separaram da verdadeira Igreja são os primeiros a lamentar publicamente a confusão e discórdia que entre eles reina no campo dogmático, reconhecendo assim, embora a seu pesar, a necessidade de um magistério vivo. Primeiro, a Igreja Católica face aos erros modernos. Número 1, o papel dos teólogos e dos filósofos. Pois bem, essas tendências que mais ou menos se desviam do reto caminho da verdade não podem ser ignoradas ou deixadas de lado pelos teólogos e filósofos católicos, aos quais incumbe a grave missão de defender as verdades divinas e humanas e difundi-las entre os homens. Mas ainda é preciso que conheçam bem tais sistemas, já pela razão de que as doenças não se podem curar se não forem primeiro bem conhecidas, já porque nessas falsas teorias muitas vezes está latente alguma parcela de verdade, já finalmente porque esses mesmos erros incitam a inteligência a perscrutar e examinar certas verdades filosóficas e religiosas com maior atenção e agudeza. Se os nossos filósofos e teólogos procurassem somente colher de tais doutrinas, cautelosamente assim estudadas, esses frutos que acabamos de mencionar, não haveria suficiente motivo para uma intervenção do magistério da Igreja. Mas embora estejamos cientes que em geral os professores e estudiosos católicos se guardam de tais erros, consta nos outros sim que não falta também hoje, como nos tempos apostólicos, quem aliciado mais do que convém pelas novidades, ou temendo porventura ser tido por ignorante das descobertas da ciência nesta época de progresso, procure subtrair-se à submissão devida ao sagrado magistério da Igreja, correndo o perigo de se afastar insensivelmente da mesma verdade revelada por Deus e arrastar consigo outros ao erro. Há, além disso, outro perigo ainda maior, porquanto vai mais encoberto sob aparência de virtude. São muitos os que, deplorando a discórdia que chegou ao gênero humano e a confusão de ideias que hoje reina, levados de um zelo imprudente, se sentem impelidos vigorosamente por um desejo ardente de destruir as barreiras que separam entre si a tantos homens retos e honestos. E abraçam em consequência um gênio de irenismo que, pondo de lado as questões que dividem os homens, pretendem não só obter uma união de forças para repelir a avalanche avassaladora de ateísmo, mas chegam a querer conciliar as oposições que existem
no próprio campo dogmático. E assim como em tempos passados houve quem perguntasse se a apologética tradicional da igreja não era um obstáculo, mais que um auxílio, para ganhar almas a Cristo, assim hoje não falta quem chegue ao ponto de levantar a questão: se a teologia e os métodos que se usam com a aprovação da autoridade eclesiástica no ensino odierno não devem ser, não já aperfeiçoados, mas completamente reformados, para que o reino de Cristo possa ser propagado com mais eficácia no mundo inteiro, entre os homens de qualquer cultura e de qualquer opinião religiosa. Se esses tais não tivessem em mira senão introduzir algumas inovações para adaptar com mais acerto o ensinamento eclesiástico e os seus métodos às condições e necessidades odiernas, quase não haveria razão para temer. Mas arrebatados desse imprudente irenismo, alguns chegam a julgar como óbices para se restaurar a união fraterna, aquelas mesmas instituições que se baseiam nas leis e princípios promulgados pelo próprio Jesus Cristo, bem como quanto constitui a defesa e o sustentáculo da integridade da fé. Se isto se abate, tudo será unificado, sim, mas nos escombros de uma ruína geral. Essas novas opiniões, nascidas quer de uma deplorável ânsia de novidades, quer mesmo de louváveis intenções, nem sempre são propostas com a mesma intensidade, com a mesma clareza ou com os mesmos termos. Nem sempre os seus propugnadores estão em perfeito acordo entre si. O que hoje está sendo ensinado veladamente por alguns, com cautelas e distinções, amanhã será proposto publicamente, sem rebuços, por outros mais audazes, um escândalo de muitos, especialmente de jovens sacerdotes, e com detrimento da autoridade eclesiástica. E se geralmente se usa mais cautela nos livros que se publicam, o mesmo assunto é tratado com mais liberdade em folhetos distribuídos em particular, em lições datilografadas, em reuniões, e não só entre os membros do clero secular e regular. Nos seminários e institutos religiosos vão sendo divulgadas tais opiniões, mas até entre os leigos, especialmente entre os que se dedicam à educação e instrução da juventude. Segundo, os perigos do relativismo dogmático. No que se refere à teologia, alguns pretendem reduzir quanto podem o significado do dogma e libertar este do modo de exprimir-se, já desde muito usado na Igreja, e dos conceitos filosóficos em vigor entre os doutores católicos, para voltar na exposição da doutrina católica às expressões da Sagrada Escritura e dos Santos Padres. Assim esperam eles que o dogma, despojado dos elementos que dizem extrínsecos à revelação divina, possa ser proveitosamente comparado com as opiniões dogmáticas daqueles que se separam da Igreja, e deste modo se possa chegar pouco a pouco à assimilação mútua do dogma católico e das opiniões dos dissidentes. Além disso, reduzida a estes termos a doutrina católica, pensam eles que desembaraçam o caminho para, com a satisfação dada às necessidades do mundo odierno, poder exprimir o dogma com as categorias da filosofia de nosso tempo, quer sejam do imanentismo, quer sejam do idealismo, quer sejam do existencialismo ou de qualquer outro sistema. E alguns mais audazes sustentam que isso se pode fazer e se deve fazer, porque os mistérios da fé, afirmam os tais, não se podem exprimir por meio de conceitos adequadamente verdadeiros, mas somente por meio de conceitos aproximativos e sempre imutáveis, através dos quais a verdade se manifesta, sim, mas ao mesmo tempo necessariamente se deforma. Daí que não creem absurdo, mas absolutamente necessário, que a teologia, segundo as várias filosofias de que se sirva como de instrumentos no decurso dos tempos, substitua as noções antigas por outras novas, e assim, de maneiras diversas e até sob certos aspectos contrários,
mas, como dizem, equivalentes, traduzem em linguagem humana as mesmas verdades divinas. Acrescentam que a história dos dogmas consiste em apresentar as várias formas sucessivas de que se revestiu a verdade revelada, segundo as diversas doutrinas e opiniões que no volver dos séculos foram aparecendo. É claro do que dissemos que essas tendências não somente levam ao relativismo dogmático, mas de fato já o contém. Relativismo esse que é por demais favorecido pelo desprezo que mostram para com a doutrina tradicional e para com os termos em que ele se exprime. Todos sabem que as expressões desses conceitos, usadas tanto no ensino das aulas como no mesmo magistério da Igreja, podem ser melhoradas e aperfeiçoadas. É por outra parte bem sabido que a Igreja nem sempre usou constantemente determinadas expressões. É evidente também que a Igreja não pode estar ligada a um qualquer efêmero sistema filosófico. Mas tais noções e tais expressões que com geral consenso foram através dos séculos encontrados e formulados pelos doutores católicos para chegar a algum maior conhecimento e inteligência do dogma, sem dúvida que não se apoiam em um fundamento tão caduco. Apoiam-se sim em princípios e noções deduzidas de um verdadeiro conhecimento das coisas criadas. E na dedução de tais noções, a verdade revelada como estrela iluminou por meio da Igreja a inteligência humana. Portanto, não é de maravilhar que algumas dessas noções tenham sido usadas em concílios ecumênicos e que deles tenham recebido tal sanção que a ninguém é lícito afastar-se delas. Por esses motivos, ter em pouco caso ou rejeitar ou privar do seu justo valor conceitos e expressões que foram encontradas e aperfeiçoadas para exprimir com exatidão as verdades da fé, por pessoas de inteligência e santidade nada vulgares, um trabalho muitas vezes plurissecular, sob a vigilância do magistério da Igreja, e não sem uma ilustração e direção do Espírito Santo, e querer agora substituí-las por noções hipotéticas e por certas expressões flutuantes e vagas da nova filosofia, que à semelhança da flor dos campos hoje verdeja e amanhã já secou, é por certo uma grandíssima imprudência. Seria reduzir o dogma à condição da cana agitada pelo vento. O desprezo dos termos e das noções usadas pelos teólogos escolásticos por si mesmo conduz ao enfraquecimento da teologia denominada especulativa, que tais inovadores julgam por se apoiar em razões teológicas desprovidas de verdadeira certeza. Terceiro, o papel do magistério da Igreja. Infelizmente, esses amantes de novidades passam facilmente do desprezo da teologia escolástica ao pouco caso e até ao desprezo do próprio magistério da Igreja, que dá com sua autoridade tão notável aprovação a essa teologia. O magistério eclesiástico é apresentado por eles como um empecilho ao progresso e um estorvo para a ciência, ao mesmo tempo que é considerado por certos acatólicos como um freio já injusto para alguns teólogos mais cultos que procuram renovar a sua ciência. Embora este sagrado magistério deva ser para qualquer teólogo a norma próxima e universal de verdade em matéria de fé e de moral, pois Cristo, Senhor nosso, lhe confiou todo o depósito da fé, sagrada escritura e tradição divina, para guardá-lo, defendê-lo e interpretá-lo. Contudo, por vezes é ignorado como se não existisse o dever que têm os fiéis de fugir também daqueles erros que em maior ou menor medida se aproximam da heresia. Dever, portanto, de observar as constituições e decretos com os quais essas falsas opiniões foram proscritas e proibidas pela Santa Sé. Código de Direito Canônico, Cânon 1324, conforme Concílio Vaticano I, Constituição de Fide Católica, capítulo 4, de Fide et Ratione, depois dos cânones. O que as encíclicas dos Sumos Pontífices expõem sobre o caráter e a constituição da Igreja é por alguns intencional e habitualmente deixado de parte com o intuito de fazer prevalecer um conceito vago que eles dizem terem tomado dos antigos padres, especialmente gregos.
Os sumos pontífices, dizem tais propugnadores, não tencionam dirimir as questões disputadas entre teólogos. É, portanto, necessário voltar às fontes primitivas e, com os escritos dos antigos, se devem explicar as posteriores constituições e decretos do magistério eclesiástico. Tais afirmações, feitas muito embora com elegância de estilo, estão cheias de falácia. É verdade que geralmente os sumos pontífices deixam livres os teólogos naquelas questões em que os melhores doutores se acham divididos entre várias posições. Mas a história mostra como muitas questões que em certa época eram objeto de livre discussão, posteriormente já ou não puderam ser. Nem se deve crer que os ensinamentos das encíclicas não exijam per se o assentimento, sob o pretexto de que os pontífices não exercem nelas o poder de seu supremo magistério. Tais ensinamentos fazem parte do magistério ordinário, para o qual também valem as palavras "Quem vos ouve, a mim ouve", Lucas 10:16. Além do que, quanto vem proposto e inculcado nas encíclicas, pertence já o mais das vezes por outros títulos ao patrimônio da doutrina católica. Ademais, se os sumos pontífices, no exercício de seu magistério, emitem de caso pensado uma decisão em matéria até então controvertida, é evidente que tal questão, segundo a mente e a vontade dos mesmos pontífices, não pode já constituir objeto de livre discussão entre os teólogos. Também é verdade que os teólogos devem voltar sempre às fontes da revelação divina do magistério vivo, se encontrem já explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura ou na divina tradição. Acresce que ambas as fontes da revelação contêm tais e tantos tesouros de verdade que se não poderão jamais de fato exaurir. As ciências sagradas, com o estudo das fontes da revelação, sempre rejuvenescem, enquanto, pelo contrário, a especulação que negligencia um estudo mais profundo no depósito sagrado consta pela experiência que se torna estéril. Mas por isso mesmo a teologia, mesmo a chamada positiva, não pode ser equiparada a uma ciência meramente histórica. Juntamente com as sagradas fontes, Deus deu à sua igreja um magistério vivo para iluminar e pôr em relevo aquilo que no depósito da fé não se acha senão obscuramente e como que implícito. Este depósito não foi a cada fiel, nem mesmo aos teólogos, que o Divino Redentor o entregou para que o interpretassem autenticamente, mas somente ao magistério da Igreja. Se a Igreja desempenha este seu munus, como fez inúmeras vezes no decurso dos séculos, já com o extraordinário, é claro que é completamente falso o método de explicar as coisas claras pelas obscuras. Muito ao invés, o contrário ao que se impõe a todos. Pelo que o nosso predecessor de imortal memória, Pio IX, ao ensinar que é nobilíssima incumbência da teologia mostrar como a doutrina definida pela Igreja esteja contida nas sagradas fontes, acrescentou estas palavras naquele mesmo sentido no qual foi definida pela Igreja. Quarto, a autoridade da Sagrada Escritura. Voltando, pois, às novas teorias a que acima aludimos, por alguns vão sendo proferidas e ensinadas certas doutrinas que põem em perigo a autoridade da Sagrada Escritura. Alguns permitem-se a ousadia de deturpar o sentido da definição do Concílio Vaticano a respeito da doutrina que diz ser Deus o autor da Sagrada Escritura e renovam a opinião já várias vezes condenada de que a imunidade de erro que compete às sagradas letras se estende somente ao que se refere a Deus e aos assuntos religiosos e morais. Mas falam com pouco acerto de um sentido humano dos livros sagrados, sob a qual estaria latente um sentido divino, único que tem como infalível. Na interpretação da Sagrada Escritura, não querem ter em conta a analogia da fé e a tradição da Igreja, e sustentam que a doutrina dos Santos Padres e do Sagrado Magistério
se deve regular pela Sagrada Escritura explicada pelos exegetas sob aspecto meramente humano, em vez de ser a Sagrada Escritura que deva ser exposta segundo a mente da Igreja constituída por Cristo nosso Senhor, guarda e intérprete de todo o depósito da verdade revelada. Além disso, o sentido literal da Sagrada Escritura e sua exposição, elaborada sob a vigilância da Igreja por tantos e tão grandes exegetas, deve ceder o passo segundo caprichosamente afirmam à nova exegese, que chamam espiritual e simbólica, e pela qual a Sagrada Bíblia do Antigo Testamento, que segundo eles hoje na Igreja está como fonte selada, será finalmente aberta a todos. Desta forma, asseveram, desvanecer-se-ão todas as dificuldades que não podem causar embaraço senão aqueles que se atêm ao sentido literal da Escritura. Todos veem como todas estas doutrinas se afastam dos princípios e das normas hermenêuticas justamente estabelecidas pelos nossos predecessores de feliz memória, Leão XIII na encíclica Providentíssimos e Bento XV na encíclica Spiritus Paraclitus, como também por nós na encíclica Divino Afflante Spiritu. 2. Penetração dos erros modernos. Primeiro, no terreno da teologia. Não deve causar maravilha que tais inovações tenham produzido seus frutos envenenados em quase todas as partes da teologia. Pois sem dúvida que a razão humana, sem a ajuda da revelação divina e da graça, possa demonstrar com argumentos tirados das criaturas a existência de um Deus pessoal. Nega-se que o mundo tenha tido início e afirma-se que a criação do mundo é necessária porque procede da necessária liberalidade do amor divino. Como também se afirma que Deus não tem presciência eterna e infalível das ações livres do homem. Opiniões todas contrárias às declarações do Concílio Vaticano, conforme o Concílio Vaticano I, Constituição de Fide Católica, capítulo 1, De Deo Rerum Omnium Creatore. É posto em discussão por alguns se os anjos são pessoas e se existe uma diferença essencial entre matéria e espírito. Outros desnaturam o conceito da gratuidade da ordem sobrenatural, sustentando que Deus não pode criar seres inteligentes sem ordená-los e chamá-los à visão beatífica. Nem basta ainda, pois deixando de lado as definições do Concílio de Trento, chegam a destruir o verdadeiro conceito de pecado original e juntamente o de pecado em geral como ofensa de Deus, bem assim o conceito da satisfação que Jesus Cristo deu por nós. Nem falta quem sustente que a doutrina da transubstanciação, porquanto fundada num conceito de substância já antiquado, deva ser corrigida, de modo que se reduza a presença real de Cristo na Eucaristia a um simbolismo, pelo qual as espécies consagradas não seriam outra coisa senão sinais eficazes de uma presença espiritual de Cristo e da sua íntima união no corpo místico com os membros fiéis. Alguns não se julgam obrigados a professar a doutrina que expusemos numa das nossas encíclicas, fundada nas fontes da revelação, segundo a qual o corpo místico de Cristo e a Igreja Católica Apostólica Romana são uma só e mesma coisa, conforme a encíclica Mystic Corporis Christi, volume 35, páginas 193 e seguintes. Alguns reduzem uma fórmula vã a necessidade de pertencer à verdadeira Igreja para obter a salvação eterna. Outros, finalmente, não admitem o caráter racional dos sinais de credibilidade da fé cristã. É sabido que esses erros e outros semelhantes se andam espalhando entre alguns de nossos filhos, levados a engano por um zelo imprudente ou por uma ciência de falso cunho, e a esses filhos somos obrigados a repetir com o coração dolorido verdades conhecidíssimas e erros patentes, indicando-lhes com preocupação os perigos de tais erros. 2. No terreno da filosofia. Todos sabem quanto apreço dá a Igreja à razão humana no que concerne à sua capacidade de demonstrar com certeza
a existência de um Deus pessoal, de provar ineludivelmente pelos sinais divinos os fundamentos da própria fé cristã, de exprimir com justeza a lei natural que o Criador imprimiu na alma humana, de conseguir por fim uma inteligência limitada, mas utilíssima dos mistérios, conforme o Concílio Vaticano I. Esta atribuição poderá a razão desempenhar convenientemente e com segurança, se estiver nutrida daquela sã filosofia que constitui como que um patrimônio de família, herdado das precedentes gerações cristãs, e que reveste uma autoridade superior, pois que o mesmo magistério da Igreja confrontou com a própria verdade revelada os seus princípios e as suas principais asserções, precisadas e fixadas lentamente, através dos séculos, por homens de inegável talento. Esta mesma filosofia, confirmada e comumente admitida pela Igreja, defende o genuíno valor do conhecimento humano, os indestrutíveis princípios da metafísica, a saber, de razão suficiente, de causalidade, de finalidade, e propugna a capacidade da inteligência de atingir a verdade certa e imutável. Devem-se respeitar as aquisições definitivas da filosofia. Nesta filosofia, há certamente muitas coisas que não dizem respeito à fé e à moral, nem direta nem indiretamente, e por isso a Igreja as deixa à livre discussão dos componentes da matéria. Mas não existe a mesma liberdade com respeito a muitas outras questões, especialmente com respeito aos princípios e principais asserções de que acima falamos. Pode-se dar à filosofia também nessas questões essenciais uma veste mais conveniente e mais rica. Poder-se-á reforçar a mesma filosofia com expressões mais eficazes, despojá-la de certos meios escolásticos menos adequados, enriquecê-la ainda com prudência, porém, de certos elementos que são frutos do progressivo trabalho da inteligência humana. Não se deverá, porém, jamais subvertê-la com falsos princípios, nem estimá-la só como um grandioso monumento de valor puramente arqueológico, pois a verdade e toda a sua manifestação filosófica não pode estar sujeita a mudanças cotidianas, especialmente tratando-se dos princípios evidentemente e diretamente conhecidos como tais pela razão humana, ou daquelas asserções referenciadas já pela sabedoria dos séculos, já pela harmonia com os dados da revelação divina. Qualquer verdade que a razão humana, por meio de uma pesquisa sincera, for capaz de descobrir, não poderá jamais estar em contraste com uma verdade já anteriormente demonstrada, porque Deus, suma verdade, criou e rege o intelecto humano, não para que às verdades já adquiridas ele contraponha cada dia outras novas, mas para que, removendo os erros que eventualmente se forem introduzindo, acrescente verdade a verdade na mesma ordem, com a mesma harmonia, onde a inteligência humana vai aurir a verdade. Por isso, o cristão, seja filósofo ou teólogo, não abraça sem mais, com precipitação e leviandade, todas as novidades que aparecem, mas as deve examinar com a máxima diligência e as deve ponderar no seu justo peso, para não perder a verdade já adquirida ou corrompê-la, certamente com perigo e dano para a sua fé. Devem-se respeitar o método e a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Se se considera bem quanto acima está exposto, facilmente aparecerá claro o motivo por que a Igreja exige que os futuros sacerdotes sejam instruídos nas ciências filosóficas, segundo o método, a doutrina e os princípios do doutor Angélico, direito canônico, cânone 1366, número 2, já que, como sabemos pela experiência de vários séculos, o método do grande Aquino se distingue por singular superioridade tanto no ensino como na investigação. A sua doutrina harmoniza-se esplendidamente com a revelação divina e é eficacíssima tanto para pôr a salvo os fundamentos da fé, como para colher com utilidade e segurança os frutos de um sadio progresso. É deveras para deplorar que hoje a filosofia, confirmada e admitida pela Igreja,
seja objeto de desprezo da parte de alguns, a ponto de com imprudência declará-la antiquada na forma racionalista pelo processo de pensamento. Vão espalhando que esta nossa filosofia defende erroneamente a opinião de que possa existir uma metafísica verdadeira de modo absoluto, quando pelo contrário eles sustentam que as verdades, especialmente as verdades transcendentes, não podem ser expressadas mais convenientemente que por meio de doutrinas divergentes que se completem entre si, ainda em certo modo entre si opostas. Aí que a filosofia escolástica, com a sua clara exposição e solução das questões, com a sua exata determinação dos conceitos e suas claras distinções, pode ser útil, concedem os tais, como preparação para o estudo da teoria escolástica muito bem condizente com a mentalidade dos homens medievais, mas não pode dar-nos, acrescentam, um método e uma orientação filosófica que corresponda às necessidades da cultura moderna. Objetam demais que a filosofia perene não é senão a filosofia das essências imutáveis, ao passo que uma mentalidade moderna se deve interessar pela existência de cada indivíduo e da vida sempre em devir. Enquanto de uma parte desprezam esta filosofia, de outra parte exaltam os demais sistemas antigos e recentes de povos orientais e de povos ocidentais, de modo que parece quererem insinuar que todas essas filosofias ou teorias, com o retoque, se necessário, de alguma correção ou de algum complemento, se podem conciliar com o dogma católico. Mas nenhum católico pode pôr em dúvida quanto isto seja falso, especialmente tratando-se de sistemas como o imanentismo, o idealismo, o materialismo, seja histórico, seja dialético, ou ainda como o existencialismo, quando professa o ateísmo ou quando nega o valor do raciocínio no campo da metafísica. Terceiro, no terreno didático. Finalmente, a filosofia de nossas aulas levantam esta acusação, que ela, no processo do conhecimento, se ocupa somente da inteligência e faz caso omisso da função da vontade e do sentimento. Isto não corresponde à verdade. A filosofia cristã não negou nunca a utilidade e eficácia que provém das boas disposições da alma toda para conhecer e abraçar as verdades religiosas e morais. Pelo contrário, ela sempre ensinou que a falta de tais disposições pode ser a causa pela qual a inteligência, sob o influxo das paixões e da vontade transviada, se obscureça a tal ponto que já não consiga ver a verdade. Mais ainda, o doutor comum é de parecer que a inteligência pode, em algum modo, perceber os bens superiores da ordem moral, seja natural, seja sobrenatural, enquanto experimenta no seu íntimo uma certa connaturalidade, seja na ordem natural, seja como fruto da graça com os ditos bens. E é manifesto quanto este conhecimento, embora subconsciente, ajude a razão nas suas investigações. Mas uma coisa é reconhecer o poder que tem a vontade e as disposições da alma para ajudar a razão a atingir um conhecimento mais certo e mais firme das verdades morais. Outra coisa é quanto vão espalhando esses inovadores, a saber, que a vontade e o sentimento têm um certo poder intuitivo e que, não podendo o homem discernir com certeza aquilo que deve abraçar como verdadeiro, se serve da vontade, determinando por ela sua livre escolha entre duas opiniões opostas, confundindo assim indevidamente conhecimento e ato de vontade. Não é de admirar que com essas novas teorias corram perigo as duas ciências filosóficas, por sua mesma natureza, intimamente relacionadas com os ensinamentos da fé, até a Odisseia e a Ética. Pretendem as novas teorias que o papel de ambas não é o de demonstrar certas verdades sobre Deus ou outro ser transcendente, mas o de mostrar como sejam coerentes com a necessidade da vida as verdades que a fé ensina sobre Deus, ente pessoal, e sobre os seus mandamentos, e que devem ser admitidas por todos para evitarem o desespero e alcançarem a salvação eterna. Todas essas opiniões e teorias
estão em franca oposição com os documentos emanados pelos nossos predecessores Leão XIII e Pio X e com os decretos do Concílio Vaticano I. Seria supérfluo deplorar essas várias aberrações se todos, ainda mesmo no campo das doutrinas filosóficas, se mostrassem dóceis e reverentes, como de dever, para com o magistério da Igreja, a qual, por instituição divina, recebeu a missão não só de guardar e interpretar o depósito da fé, mas ainda de vigiar o campo das disciplinas filosóficas, a fim de que o dogma católico não receba de opiniões menos sensatas nenhum dano. Terceiro, a fé e as ciências positivas. Resta agora falar daquelas questões que, ainda que pertençam às ciências positivas, são mais ou menos relacionadas com as verdades reveladas da fé cristã. Não poucos são os que pedem insistentemente que a religião católica tenha em máxima conta estas ciências, o que é sem dúvida coisa louvável quando se trata de fatos realmente demonstrados. Mas é preciso ser muito cauto quando se trata de puras hipóteses, embora de algum modo fundadas cientificamente, e nas quais se toca a doutrina contida na Santa Escritura ou na tradição. E se tais hipóteses vão direta ou indiretamente contra a doutrina revelada, então de modo nenhum se podem admitir. Número 1. Biologia e antropologia. Por essas razões, o magistério da Igreja não proíbe que, em conformidade com o atual estado das ciências e da teologia, sejam objeto de pesquisas e de discussões, por parte dos competentes em ambos os campos, a doutrina do evolucionismo, enquanto ela investiga a origem do corpo humano, que proviria de matéria orgânica pré-existente. A fé católica nos obriga a professar que as almas são criadas imediatamente por Deus. Isto, porém, deve ser feito de tal maneira que as razões das duas opiniões, isto é, da que é favorável e da que é contrária ao evolucionismo, sejam ponderadas e julgadas com a necessária seriedade, moderação, justa medida e contanto que todos estejam dispostos a se sujeitarem ao juízo da Igreja, a qual Cristo confiou o ofício de interpretar autenticamente a Sagrada Escritura e de defender os dogmas da fé, conforme a locução pontifícia aos membros da Academia das Ciências, 30 de novembro de 1941. Mas alguns ultrapassam temerariamente esta liberdade de discussão, procedendo como se estivesse já demonstrado com certeza plena que o corpo humano se tem originado de matéria orgânica pré-existente, argumentando com certos indícios achados até agora e com raciocínios baseados sobre tais indícios. E isto como se nas fontes da revelação não existisse nada que exija neste assunto a maior moderação e cautela. Quanto, porém, à outra hipótese, isto é, ao poligenismo, os filhos da Igreja não gozam de modo nenhum da mesma liberdade, pois os fiéis não podem abraçar uma opinião cujos fautores ensinam que depois de Adão existiriam nesta terra verdadeiros homens que não tiveram origem por via de geração natural do mesmo Adão, progenitor de todos os homens, ou então que Adão representa um conjunto de muitos progenitores. Ora, não se vê de modo algum como estas afirmações se possam conciliar com o que as fontes da revelação e os atos do magistério da Igreja nos ensinam acerca do pecado original, que provém de um pecado verdadeiro cometido individualmente por Adão e que, transmitido a todos por geração, é inerente a cada um como próprio. Conforme Romanos 5, 12 a 19 e Concílio Tridentino, seção 5ª, cânone 1 ao 4. 2. Ciências históricas. Como nas ciências biológicas e antropológicas, também nas históricas há quem ousadamente ultrapasse os limites e as cautelas estabelecidos pela Igreja. De modo particular, se deve deplorar certo sistema de interpretação demasiado livre dos livros históricos do Antigo Testamento. E os fautores desse sistema, para defender suas razões, apelam infundadamente para a carta não há muito enviada ao arcebispo de Paris pela Pontifícia Comissão Bíblica, 16 de janeiro de 1948.
Esta carta, com efeito, faz notar que os 11 primeiros capítulos do Gênesis, ainda que propriamente falando não concordem com o método histórico usado pelos melhores autores gregos e latinos e pelos bons historiadores do nosso tempo, pertencem, contudo, ao gênero histórico em verdadeiro sentido, mas que deve ser ainda mais estudado e determinado pelos exegetas. Os mesmos capítulos, nota ainda a citada carta, com um modo de falar simples e figurado, adaptado à mentalidade de um povo de cultura elementar, ensinam as principais verdades que são fundamentais para a salvação eterna e contém, além disso, uma narração popular sobre a origem do gênero humano e do povo eleito. Se alguma coisa os antigos hagiógrafos tomaram de outras narrações populares, o que pode ser concedido, é preciso não esquecer que eles o fizeram com o auxílio da inspiração divina, que na escolha e na valorização dos documentos os premunia contra todo e qualquer erro. Portanto, as narrações populares inseridas na Sagrada Escritura não podem de maneira alguma ser postas no mesmo plano das mitologias ou gêneros semelhantes, as quais são fruto mais de uma fantasia exaltada do que amor à verdade e à simplicidade. Este amor à verdade e esta nativa simplicidade ressalta de tal modo nos livros inspirados, inclusive nos do Antigo Testamento, que colocam os nossos hagiógrafos indiscutivelmente acima dos antigos escritores profanos. Conclusão. Missão dos superiores eclesiásticos e dos professores das ciências religiosas. Sabemos em verdade que a maioria dos doutores católicos, de cujos valiosos estudos os ateneus, seminários, colégios dos religiosos tanto proveito recebem, estão longe de tais erros que aberta ou disfarçadamente vão sendo hoje divulgados, seja por mania de novidade, seja por desacertado zelo apostólico. Mas sabemos também que essas falsas opiniões poderão ilaquear os menos cautos. Preferimos, por isso, atalhar esses males logo de início, a ter que subministrar o remédio quando a doença já estiver adiantada. Depois de madura reflexão e consideração, para não faltar ao nosso sagrado dever, ordenamos aos bispos e aos superiores das ordens e congregações religiosas, impondo-lhes gravíssima obrigação de consciência, que cuidem diligentissimamente de que nem nas aulas, nem em reuniões e conferências, nem em escritos de qualquer gênero sejam propaladas as falsas opiniões de qualquer maneira ensinadas aos seminaristas e aos fiéis. Os professores dos estabelecimentos eclesiásticos saibam que não poderão exercer com consciência tranquila o ofício de ensinar que lhes foi confiado, se não aceitarem religiosamente as normas que aqui estabelecemos e se as não observarem exatamente no ensino de suas matérias. Este acatamento e obediência que nos seus assíduos trabalhos devem professar para com o magistério da igreja, instilem-no também na mente e na alma dos seus alunos. Procurem com todo o empenho e entusiasmo concorrer para o progresso das ciências que ensinam, mas abstenham-se também de ultrapassar os limites que para a defesa da fé e da doutrina católica lhes demarcamos. Às novas questões que o progresso moderno suscitou, deem a contribuição de suas diligentíssimas pesquisas, mas com conveniente prudência e cautela. Finalmente, não julguem, levados por um falso irenismo, que se possa obter o suspirado retorno dos dissidentes e dos errantes ao seio da igreja, se não lhes ensina sinceramente, sem nenhuma corrupção, nem nenhuma diminuição, toda a verdade professada pela igreja. Fundados nesta esperança, que será aumentada pela vossa solicitude pastoral, como auspício dos celestes dons e sinal da nossa paterna benevolência, damos de todo o coração e cada um de vós, bem como ao vosso clero e aos vossos fiéis, a bênção apostólica, dado em Roma, junto à Basílica de São Pedro, aos 12 do mês de agosto do ano de 1950, 12º do nosso pontificado, Pio Papa
doce.